Olá pessoal, em mais um vídeo então. Meu nome é Jocir Sartor, sou cromopunturista e estou aqui gravando esse vídeo com mais um assunto sobre espiritualidade. Hoje falando de projeção da consciência ou projeção astral. Espero que gostem e se lembrarem, darem um like e se inscrever no meu canal Uma Nova Realidade Espiritual. Então vamos lá ao início então do assunto de hoje. A projeção da consciência ou projeção astral. Conhecido por muitos como projeção astral, a projeção da consciência, também chamada de emancipação da alma por Allan Kardec, é um fenômeno que acontece todos os dias para todas as pessoas no momento que dormem, no momento que dormimos. Na maioria das vezes, não ficamos conscientes da saída dos nossos corpos sutis, do corpo físico, pois o estado de sono, de cansaço físico, termina prevalecendo. Terminamos por ter apenas lembranças mais ou menos curtas de alguns momentos que estivemos fora do corpo físico, de forma consciente. Isso ocorre porque nosso nível de frequência cerebral tende a ser baixo, o que faz com que, ao voltarmos para o corpo físico, o cérebro termina por bloquear a maior parte das lembranças vividas extrafisicamente. No momento da exteriorização dos corpos sutis, estes têm que vencer o chamado campo de repercussão mental, que é gerado pelos pensamentos densos. O encarnado geralmente fica enredado às suas preocupações da vida física. Muitas vezes, somente com a ajuda do seu mentor ou mentor espiritual, conseguirá sair do corpo físico, mas isso não garante que, uma vez projetado, o ser vai participar de algum tipo de encontro mais elevado. Pelo contrário, se a pessoa adormece com um padrão energético denso, permanecerá nessa densidade quando projetada. Então terá dificuldade de perceber com clareza o que acontece no plano físico e no plano espiritual. Então isso é uma coisa bastante comum de acontecer, essa dificuldade de os corpos sutis saírem do corpo físico durante o sono físico. Se o ser vive totalmente em função da sua vida material, a percepção do que acontece além do corpo físico fica bastante bloqueada e deturpada. Inclusive, se a pessoa costuma comer carne, beber bebidas alcoólicas, fumar, serão fatores que prejudicam a projeção harmoniosa dos corpos sutis. Daí que conseguir sair do corpo físico ou se projetar e acessar os níveis mais elevados requer um trabalho interior constante. Não é fácil como muitos dizem. Existem muitos pesquisadores, muitos palestrantes que falam sobre projeção astral e ensinam inúmeras técnicas para que uma projeção astral consciente aconteça. Mas, de fato, o que é mais eficaz, o que mais funciona é o trabalho interno, é o ser se espiritualizar, porque as técnicas muitas vezes são superficiais, não têm uma relevância, não tem uma eficácia real. Devido à densidade mental e emocional, a pessoa pode se projetar e se deslocar com seus corpos sutis, por exemplo, para o local de trabalho
ou se encontrar com pessoas do convívio diário, ou tentar resolver pendências de relacionamentos, tentar ajudar alguém que esteja em dificuldade. Todas essas possibilidades, entre outras, apenas trazem um sono agitado, mal-estar, pesadelos, sensação de acordar de manhã como se não tivesse dormido. Além de insônia, acordar no meio da madrugada se sentindo mal, sensação de ter a mente e o corpo pesados, e etc. A possibilidade do ser sair fora do corpo físico e desejar interferir, mesmo com boa intenção, numa situação para ajudar alguém sem pedir uma ajuda maior, terminará por não acontecer nada de bom como resultado final. Esse erro as pessoas terminam provocando ou realizando, pois se acham muitas vezes na condição de fazerem o que querem, se programarem para ajudar uma pessoa ou outra, que mesmo com boa intenção, como eu coloquei ali, não raro termina não acontecendo nada significativo de ajuda, porque a pessoa encarnada, simplesmente despreparada para efetuar um trabalho de ajuda a outra, não se eleva o suficiente e nem tampouco sintoniza com os amigos maiores que lhe darão cobertura, proporcionarão toda uma ajuda energética para que realmente uma ajuda maior seja dada, né? É fundamental que antes de iniciar o sono, se quisermos realizar uma projeção naturalmente elevada, além de ter um sono com qualidade, se faça uma circulação de energia, mentalizando a energia do Sol, entrando pelo chakra coronário, no topo da cabeça, passando por cada chakra até os pés. Pode-se mentalizar a energia na cor branca e violeta claro. O branco porque contém todas as cores do espectro solar, e o violeta porque é a cor que tem mais alta frequência, então é a cor mais sutil, a que realmente transmuta das cores do espectro solar. Esse simples exercício de captação energética por comando mental fará com que os chakras e, por consequência, os corpos sutis fiquem limpos, transmutados das energias densas geradas e captadas ao longo do dia. Então, se nós nos propormos a fazer isso todos os dias, pelo menos antes de dormir, já ajudará bastante na melhora da qualidade do sono, na possibilidade de fazer uma projeção astral consciente, ou pelo menos sair do corpo e ir para níveis superiores da espiritualidade maior. Então aqui eu fiz essa figurinha, coloquei essa figurinha que mostra a energia do Sol entrando pelo chakra coronário no topo da cabeça e mentalizando essa energia ir descendo até os pés, completando a circulação da energia. Essa circulação de energia pode ser feita de pé, sentado ou deitado. Não tem necessidade de uma posição específica. Sugiro também que, após ter sido feita essa prática, se peça uma ajuda maior para que os amigos de luz, principalmente o próprio mentor ou mentor espiritual, ajude durante aqueles momentos de sono, para podermos ser encaminhados para lugares melhores. Momentos de sono do corpo físico, né? Mas os corpos sutis, com certeza, podem estar bem despertos e ativos. Caso a pessoa queira ajudar alguém, resolver algum desentendimento, aí sim, com a ajuda maior, terá um resultado melhor, sem dúvida. Então essas ilustrações mostram os primeiros momentos de uma projeção astral,
o início da projeção com o duplo etérico compactado, seria toda essa parte aqui. Os corpos sutis estão recém se projetando, formando o campo de repercussão mental, aquele mencionado, que nós próprios geramos com os nossos pensamentos, com as nossas preocupações. Essa seria a primeira etapa. Muitas vezes, pela densidade desse campo de repercussão mental, que é uma energia, né, do duplo etérico, uma energia densa, a pessoa não consegue sair desse estágio. Ela se projeta, fica aqui e tende a voltar e passar a noite inteira levemente projetada, um pouco acima do corpo físico, como mostra essa ilustração. O que isso impede que a pessoa tenha um sono de qualidade, um descanso de qualidade, justamente por não conseguir sair, como mostra essa figura aqui. Então, a projeção astral acontecendo com duplo etérico, né? Toda essa parte aqui, esse cordão de prata é formado pelo duplo etérico. Então, num primeiro momento, o corpo físico fica deitado e os corpos sutis começam a se projetar gradualmente, nem sempre saindo para cima, muitas vezes para frente, para o lado, ou para o outro lado, às vezes por cima aqui da cabeça. Cordão de prata ou cordão fluídico é a ligação que todo encarnado possui entre o seu corpo físico e os corpos sutis. Ele pode ser mais denso ou mais sutil, dependendo de cada pessoa. Possui elasticidade muito grande, permitindo que o ser se desloque a qualquer ponto do planeta e bem raramente até além, se houver alguma razão maior para que isso aconteça. Cada vez que se volta ao corpo físico, esse cordão é reabsorvido pelo duplo etérico. A razão principal pela qual acontece as saídas dos corpos sutis do corpo físico, a projeção, né, dos corpos sutis, é uma necessidade vital. Os corpos sutis temporariamente conectados ao corpo físico, enquanto se está encarnado, precisam sair por algum tempo e se reabastecer de energias. Embora os chakras estejam sempre realizando esse abastecimento energético para o corpo físico, a necessidade da saída dos corpos sutis, principalmente do corpo astral, dos corpos sutis é o mais denso, é para que ocorra um refazimento maior e melhor, de preferência, desses corpos, que ao retornarem ao corpo físico, trazem um potencial ou quantum de energia. Além disso, nesses momentos podemos nos encontrar com as pessoas de nosso afeto, nossos familiares e amigos desencarnados, para matar, entre aspas, a saudade, nosso mentor, nossa ou mentora espiritual, para aprender e, conforme a disposição do encarnado, até mesmo para trabalhar com as equipes maiores que atuam sempre ajudando a humanidade. Isso se a pessoa estiver em condições mentais e emocionais para tais encontros e trabalhos no plano astral superior. O fato de trabalharmos, de nos propusermos a trabalhar com os amigos maiores, com a devida permissão, não significa que nós voltaremos ao corpo físico cansados por ter trabalhado fora do corpo físico. Pelo contrário, uma vez que a gente trabalha com esses seres mais elevados, evoluídos, nós conseguiremos ter um refazimento de energia, porque eles nos abastecem com energias maiores, mais sutis, portanto nos sentiremos melhores, renovados. Então aqui a catalepsia projetiva ou paralisia do sono, que é uma coisa que acontece para algumas pessoas, né? Ela acontece quando a pessoa com certo grau de sensibilidade ou mediunidade fica consciente nos rápidos momentos que antecedem a saída dos corpos sutis
do corpo físico, ou quando está voltando para o corpo físico. É um estado de paralisia geral, onde a pessoa tenta mover-se ou falar e não consegue. Geralmente ocorre um pânico pelo fato da pessoa estar consciente e não conseguir movimentar-se. Esse estado dura alguns segundos apenas, mas parece durar vários minutos. A ignorância de todo esse mecanismo faz com que médicos e psiquiatras interpretem essa catalepsia como sendo um momento de crise ansiosa, estresse que a pessoa está vivendo e que gera esse mal-estar. Então, também aqui nessa ilustração, os corpos sutis se projetando e aqui o duplo etérico conectado ao corpo físico. O grau de consciência. Conforme o estado da pessoa, a projeção da consciência pode ser do tipo inconsciente, que é mais comum. Nessa situação, lembra-se de momentos que se esteve fora do corpo físico, mas ocorre a mistura com os sonhos gerados pelo cérebro. A projeção semiconsciente, também bastante comum, é quando lembramos de certos momentos ao acordar, bem nítidos, bem reais. Nesse caso, o ser intercala momentos de lucidez extrafísica com as interferências do cérebro físico. Essas são as lembranças dos, entre aspas, sonhos, que temos. Mas pode ser também consciente, o que é mais raro de acontecer. Nessa característica, o ser experiencia de forma lúcida, quando está exteriorizado do corpo físico, como se estivesse acordado no corpo físico, sentindo e vendo tudo com um grau de nitidez muitas vezes maior do que se estivesse em estado de vigília. Então a pessoa vivencia fora do corpo físico todo um grau de consciência maior, um grau de percepção maior do que acontece no plano sutil. Para isso acontecer, sempre depende do padrão mental e emocional. Esse estado de consciência extrafísica gera os chamados sonhos lúcidos, que não são sonhos, mas sim uma vivência nos níveis sutis. A projeção dos corpos mentais. É sempre bom lembrar que aonde estiver o foco mental no dia a dia, para lá iremos quando sairmos do corpo físico. Assim, a projeção dos corpos mentais acontece de maneira bem mais sutil e pode ocorrer inclusive enquanto se está com o corpo físico em estado de vigília. O ser pode, raras vezes, observar-se saindo do corpo físico, como no caso de estar meditando num estado elevado de consciência o suficiente para ter essa percepção. Estar consciente do que os corpos mentais estão fazendo, quando projetados, requer experiência, concentração e elevação, pois é difícil perceber a realidade física e a sutil simultaneamente. Esse é um fato que poucos falam das projeções mentais, dos corpos mentais, o mental inferior e o mental superior, mas que ocorre tanto quanto ou mais que a projeção do corpo astral. As projeções forçadas, acidentais e as EQM, que é experiências de quase morte, ocorrem em virtude do excesso de medicamentos químicos, psiquiátricos, bebidas alcoólicas, drogas, tentativa de suicídio ou acidentes. O médico, escritor e pesquisador norte-americano Raymond Moody cita em seus livros Vida Além da Vida e Vida Depois da Vida inúmeros casos relatados para ele de pacientes na qual atendia em plantões no setor de emergência do hospital em que atuava, quando atendia várias situações de emergência. Essas informações foram coletadas ao longo de anos do trabalho dele.
após as pessoas se restabelecerem, contavam para ele a experiência de quase morte, a EQM, onde relatavam estar fora de seus corpos físicos, viam o famoso túnel de luz, relatado pela maioria, e depois chegavam em lugares no plano sutil, colônias espirituais. Embora não ficasse nítido que essas pessoas estivessem nas colônias espirituais, mas pelos relatos, para quem estuda esse lado espiritual, fica evidente que elas acessaram esses níveis superiores. Então elas se encontravam com pessoas desencarnadas, como familiares, ou desconhecidos das suas vidas físicas, e sentiam paz, amor, emoção por estarem vivendo aquelas situações atípicas. Os desconhecidos das suas vidas físicas, eu me referi a possível mentor, mentora que a pessoa não tem consciência, ou mentores, amigos maiores que acompanham a evolução da pessoa no plano sutil e a pessoa não conhece aqui no plano físico. Essas situações acontecem durante os atendimentos emergenciais no corpo físico. Nesses momentos, a pessoa, não raro, conversa e ouve orientações maiores referentes à necessidade de mudanças, de retornar ao seu corpo físico, pois o momento do desencarne ainda não chegou. Essa vivência do ser de saber que está consciente fora do seu corpo físico faz com que uma consciência maior passe a existir, trazendo mais responsabilidade, mais realidade sobre o que é de fato a vida. É o levantar de um véu denso que antes bloqueava a consciência física do encarnado, impedindo-o de acessar uma realidade espiritual que existe. Alguns exemplos de projeção dos corpos sutis. Exemplos famosos, Padre Dante Alighieri, projetado para fora do corpo físico, foi levado pelo seu mentor espiritual, ainda na época da Idade Média, para conhecer as zonas abissais na Idade Média. Dessas experiências resultou o livro Il Inferno, o Inferno. Dante foi obrigado a mudar o nome por pressão do clero, seus superiores, para a Divina Comédia Humana. Então ele, projetado todas as noites com o mentor dele, era levado para essas zonas inferiores para ser passado esse conhecimento daquilo que existia naquela época. Entre outros famosos, existe o caso do Santo Afonso de Ligori, que inúmeras vezes foi visto em 2 lugares ou mais ao mesmo tempo. Outro exemplo famoso de projeção dos corpos sutis é do Santo Antônio de Pádua, que numa ocasião em especial estava celebrando uma missa em Pádua, Itália, e percebeu através de sua sensibilidade mediúnica que seu pai estava sendo julgado em Lisboa pelo assassinato de uma pessoa. Ele então se bilocou, é um típico caso de projeção então dos corpos mentais, ou se projetou então para Lisboa, no tribunal onde estava ocorrendo o julgamento de seu pai, e conseguiu provar a todos que ele era inocente. Esse caso ficou muito famoso porque inúmeras pessoas testemunharam o fenômeno, que desde então foi considerado um milagre para os católicos. As pessoas percebiam ele em Lisboa e percebiam ele em Pádua. O famoso Conde de Saint-Germain, que era um nobre, conhecedor dos assuntos espirituais, conseguia também se bilocar e se manifestar visivelmente em pelo menos 2 lugares ao mesmo tempo. Mais outro exemplo é o francês René May, que desenvolveu um trabalho de atendimento de cura energética às pessoas, bem recente, na década dos anos 2000, no México, sem visar lucro financeiro. Ele inúmeras vezes se bilocava e também foi visto por várias pessoas atuando em diferentes lugares ao mesmo tempo. Tem o caso de Alexander Eben, um neurocirurgião norte-americano muito cético que teve meningite e entrou em coma.
Depois de se recuperar, escreveu o livro Uma Prova do Céu, onde relata sua intensa experiência projetado para fora do corpo físico, onde conheceu o lado espiritual. Existe um pouco de distorções nesses relatos dele, mas de um modo geral é mais um exemplo de uma pessoa que acessa o plano espiritual consciente. Também cito Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, que inúmeras vezes relatava encontros fora do seu corpo físico, onde recebia instruções dos amigos maiores, bem como atuava com as equipes espirituais em diversos trabalhos de ajuda espiritual. Então é isso, pessoal, por hoje. É essa informação que eu tinha para vocês. Espero que tenham gostado, que tenham entendido o que é uma projeção astral, uma projeção da consciência. Se tiverem alguma dúvida, podem escreverem nos comentários abaixo do vídeo. E lembrem de dar um like e se inscrever no meu canal. Obrigado, até a próxima.